Graça e paz, irmãos, amém? Boa noite, que privilégio, que oportunidade de poder compartilhar com vocês uma devocional minha, né? Que eu fiz durante essa semana. Quando a gente convida alguém da área do louvor para ministrar, tudo que ele vai falar de alguma forma, o background é da área de louvor e adoração. Quando o senhor convida alguém que trabalha com evangelismo, com missões, automaticamente, né, todas as minhas ministrações, por mais que eu não queira, acaba que no trajeto eu vou por esse caminho também, porque é algo que eu gosto muito de fazer. É um dom, é um talento, é um chamado que Deus me deu, e eu tive o privilégio, né, de casar com uma esposa, com uma mulher que também tem o mesmo chamado. Então a gente caminha no chamado de Deus. Eu não digo que o chamado é meu ou o chamado é dela. É o nosso chamado como família, né? Para quem não sabe, nós temos duas crianças, o Samuel, de 8 anos, que fez agora, sexta-feira passada, e o Miguel, de 6 anos, né? E o pessoal fala, mas como? O Miguel? Não, o Samuel fez 9, é verdade, amor. E o Miguel, 6 anos. Estou inteirado, né, gente? Ainda bem que a minha esposa está aqui. E a primeira pergunta que a gente sempre ouve, né, quando a gente vai fazer alguma viagem missionária é, e as crianças? Irmãos, as crianças se adaptam, né, na verdade, de uma forma muito mais fácil do que a gente, porque para eles tudo é diversão, no sentido de que tudo que eles estão fazendo, de alguma forma, eles estão ali brincando, mas também compartilhando o Evangelho de Jesus, né? Nós tivemos uma experiência agora no início do ano de ir para a Indonésia, onde nós ficamos 30 dias trabalhando numa ilha chamada Bali, e as crianças o tempo inteiro assim viveram um momento muito peculiar, se alegravam, brincavam e compartilhavam do amor de Jesus, né? Eu tenho o costume de dizer, a Jenny fala bastante sobre isso, a gente trabalha com as crianças, que o maior milagre que pode se proporcionar na vida de uma criança é quando ela tem o Evangelho de Jesus e ela o recebe e ela se alegra com aquilo. É isso que a gente tem feito ali no Projeto Singapura. A gente vai, brinca com as crianças, a gente se diverte com as crianças, mas principalmente a gente fala da importância que elas têm para Jesus, de como elas são amadas, né? Às vezes é o único momento da semana que elas têm ali onde elas são cuidadas, né? Porque a gente abraça, a gente dá um sorriso, a gente dá uma palavra de motivação para aquela criança. A gente olha um desenho delas e fala, uau, que desenho lindo que você fez, puxa vida, que coisa mais bonita, parabéns. E talvez aquele é o único elogio que ela tem durante toda a semana. Você imagina como é difícil para uma criança, né? E aí quando a gente está ali, cria para ela, proporciona um ambiente de segurança, um ambiente de amor, um ambiente de carinho, um ambiente de respeito. Uau, aquelas crianças começam a ter a revelação do amor de Jesus para elas, né? E aí, entrando aqui, então, nesse devocional, gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia no livro de Atos, né? No capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 8. Eu estava meditando, então, essa manhã. Normalmente, ali eu tenho um tempo ou no almoço, ou pela manhã, eu gosto de tirar 30, 40 minutos, que seja por dia, para fazer uma reflexão sobre um versículo ou sobre um texto bíblico, e essa semana foi a minha meditação. E diz assim a palavra do Senhor: certo dia de tarde, Pedro e João estavam indo ao templo para a oração das 3 horas. Estavam ali um homem que tinha nascido coxo. E todos os dias ele era levado para um dos portões do templo chamado Portão Formoso, a fim de pedir esmola às pessoas que entravam no pátio do templo. Quando o coxo viu Pedro e João entrando, pediu uma esmola. Eles olharam firmemente para ele e Pedro disse: olhe para nós. O homem olhou para eles, esperando receber alguma coisa. Então Pedro disse: eu não tenho dinheiro, mas o que tenho eu lhe dou. Pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré, levante e ande. Em seguida, Pedro pegou pela mão direita do homem e o ajudou a se levantar. No mesmo instante, os pés e os tornozelos dele ficaram firmes. Então ele deu um pulo, ficou de pé e começou a andar. Depois entrou no pátio do templo com eles, andando, pulando e agradecendo a Deus. E toda a multidão viu o homem pulando e louvando a Deus.
Quando perceberam que aquele era o mendigo que ficava sentado perto do portão formoso do templo, ficaram admirados e espantados com o que lhe havia acontecido. Irmãos, Jesus tinha vindo, viveu com os discípulos, viveu com eles, comeu com eles, se alegrou com eles, chorou com eles, deixou a sua mensagem, foi para a crucificação, ressuscitou e foi aos céus. E disse: eis que estareis convosco até os últimos dias, vai pelo mundo, prega o evangelho, deixou aquela grande comissão que a gente conhece. Então os discípulos e toda aquela comunidade viveram um momento de empolgação na pregação do evangelho. Então eles iam para todos os cantos, anunciando o reino de Deus e pregando o evangelho de Jesus. E o mais interessante é que eles anunciavam a volta de Jesus como se fosse para o dia seguinte, né? Todos esses anos passaram, mas eles estavam: olha, Jesus está voltando, arrependei-vos. E eles tinham a mensagem da salvação, a mensagem do perdão e a mensagem de graça de Jesus. Então era um contexto em que os discípulos estavam saindo, né? Estavam tendo muitos movimentos, era o que a gente chama da igreja primitiva, as igrejas nos lares, as comunidades e como o templo que a gente acabou de ler aqui. E aí duas coisas me chamam a atenção. Primeiro, Pedro e João estavam juntos. E na nossa caminhada cristã a gente precisa de amigos. Irmãos, ninguém faz nada sozinho. Como igreja de Cristo, nós precisamos andar juntos, num propósito, num objetivo. Ninguém faz nada sozinho. A gente precisa ter um irmão de oração. A gente precisa de alguém para que a gente possa crescer juntos em maturidade. Alguém que a gente conversa, alguém que a gente anda junto, alguém que quando você está um pouco triste, ele te dá um ânimo. Ou alguém que quando a outra pessoa está triste, você é aquela que vai encorajar. Eu gosto muito de observar. Eu sou, na verdade, um pouco curioso nesse sentido. Então, eu gosto de parar, eu gosto de ouvir, eu gosto de sentar e gosto de ouvir histórias. E eu acho que a gente precisa praticar isso mais no nosso meio, de sentar, de ouvir histórias. Como a irmã estava contando aqui do filho dela, do livramento, do dente, que teve um problema, que teve que ir para o médico de novo, que teve que ir para a dentista. E ela contou e ela falou: uau, Deus cuidou do dente do meu filho. Então foi um compartilhar de um testemunho que para nós foi edificante, no sentido de que Deus é um Deus, inclusive, que cuida de um dente, né? De uma coisa simples, mas que Ele cuida também. E me chama a atenção o fato de Pedro e João estarem juntos. Então a primeira lição que eu aprendi nesse texto é juntos. E aí diz: diariamente uma pessoa era colocada na porta da igreja, né, daquela comunidade ali. Então, existia uma necessidade, uma dor e uma realidade que o deixava para fora do templo. O que me chama mais atenção nessa história, irmãos, é que existia um templo e as pessoas estavam dentro, adorando e louvando a Deus. E uma pessoa era colocada todos os dias na porta daquele templo. Por que aquela pessoa não entrava? Será que aquela comunidade, em algum momento, fez o convite para que ele entrasse? Nós estamos numa comunidade, nós estamos num ambiente confortável, nós estamos num ambiente gostoso, onde a gente ouve uma história, a gente é edificado, mas e os que estão para fora? Né? O objetivo de tudo isso é para que eles possam entrar. Mas será que alguém, assim como Pedro e João, parou para lhe fazer o convite? Para convidar? As pessoas estão aí fora, aguardando um convite. Às vezes um olhar, vamos chegar lá, né? O fitar dos olhos de Pedro e João, o estender da mão e dizer: olha, vem, eu estendo a minha mão, eu te ajudo, vamos entrar. Às vezes falta um simples convite, para que a pessoa possa entrar e fazer parte da nossa festa. Existe uma necessidade, existe uma dor, uma realidade que deixava aquela pessoa para fora do templo. No nosso dia a dia ali do Singapura, as crianças são, de alguma forma, rejeitadas e até mesmo são vistas como problemas.
E quando a gente se aproxima delas e diz, vem, entra, eu quero te ouvir, conta para mim como foi a sua semana, a gente está dando a elas a oportunidade de se sentirem dignas. Quando a gente trabalhava na África, eu conheci um jovem chamado Mama Salho, 13 anos de idade. O Mama Salho era uma criança que você via de longe, perto das outras, era mais violenta, brigava, né, muçulmano. E aí a gente tinha em casa sempre o hábito de desenhar, de fazer alguma atividade lúdica com as crianças. E o Mama Salho era aquele que fazia uma arma, que fazia faca. Ele sempre expressava os sentimentos dele, através do desenho, de uma forma muito violenta. E a gente, aos poucos, foi andando com o Mama Salho, do lado, dando oportunidade, confiando, brincando, criando um relacionamento de segurança para ele. E um dia o Mama Salho virou para mim e falou assim, Edu, eu quero ir para a igreja. Eu falei, Mama Salho, você tem certeza? Nós tínhamos uma comunidade pequena na cidade, era a única igreja cristã da cidade, uma população com mais de 99% muçulmano. E o Mama Salho falou, eu quero. E assim que o Mama Salho entrou, eu peguei o primeiro banco da igreja, e ele sentou do meu lado, na primeira fila. E aquilo para ele já foi um choque muito grande, porque por ele ser filho de mãe solteira, dentro do Islã ele não pode sentar na primeira, ele tem que sentar na última, porque ele é um filho de mãe solteira. E quando ele veio na igreja e ele sentou do meu lado no banco da frente, ele disse, uau, aqui eu não sou um menino bastardo, aqui eu não sou aquele filho de mãe solteira, aqui eu não sou aquele que não tem voz, aqui eu sou bem aceito. E no reino de Deus, todas as pessoas são aceitas pelo seu amor e a sua graça que atrai, né? E aí Pedro, fitando neles os olhos junto com João, cravou os olhos nele e disse, olha, levanta e anda e entra comigo. Né? Cravar os olhos, fixar, e quando eles olharam para aquele coxo, eles não viram ali uma pessoa pedinte só na porta da Formosa. Eles viram ali uma pessoa digna de entrar no reino de Deus. Então ele disse para aquela pessoa em outra palavra, olha, entra, você é bem-vindo, o reino do meu Pai é para você. Você entra, você é bem-vindo, você vai fazer parte dessa festa com a gente. E quando a gente não só olha a situação, eles não só olharam aquela necessidade, mas eles observaram, eles fitaram os olhos e tomaram uma atitude muito prática com respeito àquilo, de levantar aquela pessoa e trazer ela para dentro do templo. A gente vive uma realidade na nossa sociedade, onde aquilo que deveria ser simples e normal, se torna algo anormal, muito fora da realidade. Uma vez eu estava na feira com a Jenny, gosto muito de fazer feira, eu assim, sou apaixonado por feira, gosto de andar no meio, gosto de comer fruta, saía, né, a pandemia para mim foi difícil nisso, que eu evitava de ficar comendo as coisas, e eu me lembro que numa dessas saídas, a Jenny achou R$50 numa banca de uva, e a Jenny, achei R$50, eu, calma Jenny, não precisa gritar. Ela, você é doido, nós vamos devolver. Eu falei, sim, nós vamos devolver. Então, calma, porque a pessoa que perdeu, ela vai procurar. E aí, de repente, a gente olhou, veio uma senhora procurando assim, né, no chão. E aí eu cheguei perto dela e falei, minha senhora, a senhora perdeu alguma coisa? Perdi. A senhora perdeu dinheiro? Perdi, quanto? Ela, R$50. Falei, achamos. Está aqui, senhora. Aquela mulher deu um pulo, obrigado, meu irmão, glória a Deus, aleluia. Pelo linguajar, era uma irmã também, né? Uma crente, mas ela ficou assim, muito radiante de felicidade. E aí, andando um pouquinho mais na feira, eu ouvi uma pessoa comentando com a outra, nossa, o pessoal aqui na feira hoje, tá todo mundo assim, tá generoso, o outro ali achou dinheiro e devolveu para a mulher. Ele está falando da gente. Mas uma coisa que é simples, porque o dinheiro não era nosso, se tornou notícia numa feira. Por quê? Porque as pessoas não estão acostumadas. Perderam o senso de realidade daquilo que deveria ser normal. Então, quando hoje a gente tem uma atitude diferente, por exemplo, de pedir para que alguém entre, uau, é algo muito diferente, né? Uma vez andando no metrô aqui de Santana, vocês sabem que em São Paulo,
A Jenny é de Rondônia, tá? Para ela foi um choque grande São Paulo, que é a selva de pedra. Eu passei próximo de uma menina, de uma jovem, e ela estava vomitando assim, blá, 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 aqui no meio da estação de Santana. E eu vi aquilo, fui fazer uma pergunta para ela, irmãos, com todo respeito. Eu fiz uma pergunta boba. Boba no sentido de que eu estava vendo o que estava acontecendo. Eu fui lá, cheguei para ela e falei assim, moça, tá tudo bem? Não estava. Ela estava vomitando, ela estava passando mal. Então eu fui lá e falei, moça, tá tudo bem? Só que o mais incrível foi a resposta dela. Ela disse, sim, tá tudo bem. Não estava bem. Tinha um problema. Aí eu fui lá, comprei uma água para ela e trouxe aquela água e dei para ela. Falei, olha, toma água. Você está passando mal, toma aqui, né? Mas as pessoas estão tão desacostumadas com o ato de generosidade que para ela foi um susto até eu perguntar se estava tudo bem com ela ou não. Nosso olhar precisa ser fixado em Deus, para que os nossos olhos sejam os olhos dele. E aí tem uma palavrinha que a gente usa bastante, que é a cosmovisão bíblica. A cosmovisão é a perspectiva da qual a gente enxerga as coisas no mundo. Qual é a nossa... É como se fosse uma lente, né? Quem usa óculos, por exemplo, usa a lente para correção do seu olhar. Qual é a correção do nosso olhar como cristãos? É através da Bíblia. É olhar a nossa sociedade, é olhar o cotidiano, olhar as pessoas através de uma cosmovisão bíblica, no sentido de que eu preciso olhar as coisas no padrão bíblico. E uma cosmovisão bíblica é a perspectiva da qual a gente olha o mundo e as coisas do mundo através da visão bíblica. E eu, assim que eu vim para Jesus, eu li um livro que chamava assim, Nos Seus Passos, o que faria Jesus? Irmãos, eu li aquele livro e tudo o que eu fazia, eu perguntava, Senhor, o que o Senhor faria no meu lugar se fosse você? Senhor, qual seria a sua atitude nessa situação? O que o Senhor faria? Como o Senhor enxergaria? Como o Senhor olharia? Né? A gente teve agora uma situação nos últimos dias do submarino, né? Daqueles 5 bilionários que entraram ali e foram até o fundo para ver lá o Titanic. Eu acho que vocês acompanharam isso aí também. E o mais estranho são os comentários que a gente vê. Ah, são ricos, tinham que morrer. Ah, são não sei o quê. A gente vive uma era onde as pessoas julgam, né? Pegam as pessoas e fazem delas alvo de palavras fortes, de julgamento, de pressão, de palavras de injúria mesmo, de raiva, de ódio. E o nosso papel como cristão? Qual é o nosso papel como cristão? Qual é o nosso papel como homem e mulher de Deus? Como é que eu olho para essa situação através da palavra de Deus? Qual é a minha atitude para com isso? Né? Qual é a minha atitude, por exemplo, para os movimentos da nossa sociedade? Como é que a gente olha tudo isso através de uma perspectiva bíblica e não só olhar, mas agir também? Qual tem sido a nossa ação como cristãos quando eu vejo crianças como ali no Singapura tendo a sua infância arrebentada com palavras de destruição e morte? Como cristãos, como eu olho para isso e penso que isso é normal? Não é normal, estão para fora. Assim como Pedro e João, eu não posso vir aqui me alegrar ou estar feliz dentro de um ambiente confortável, enquanto pessoas estão sentadas na porta, esperando um convite para entrar. É claro que existe uma figura de linguagem aqui no sentido de entrar para onde? De entrar para o reino de Deus, de conhecer a verdade de Jesus. E olhar a vida através dessa perspectiva bíblica é levar o evangelho de Jesus através das minhas atitudes. É, antes de qualquer coisa, um conjunto de verdade, né? De princípios e valores com os quais eu estou comprometido. Quando eu estava fazendo um MBA na faculdade, eu estava dentro da sala de aula e o professor estava lendo um livro e ele parou de ler e falou, olha, eu não posso ler essa palavra aqui porque eu sou professor. Edu, você pode ler? E aí, quando eu peguei o livro, era um palavrão.
uma palavra muito feia. E eu parei, uma sala de quase 30 pessoas, eu falei, professor, eu não posso ler. Ele falou, por que você não pode ler? Eu falei, porque é um palavrão. Ele, eu sei, eu sou professor, e eu não posso falar, mas você pode. Eu falei, não, eu não posso. Ele, por que você não vai falar o palavrão? Eu sou cristão, eu sou evangélico. Ele, mas como assim, você é evangélico e não fala palavrão? Não. Então, olhar e viver numa sociedade com uma cosmovisão bíblica é um conjunto de verdades, os nossos princípios e valores com as quais nós estamos comprometidos. Irmãos, princípios e valores é aquilo que a gente não negocia. O nosso chamado como filho de Deus, como um cristão, como um evangélico, eu não posso negociar o meu princípio, o meu valor, para ser aceito numa sala de aula. E aí, obviamente, todo mundo me olhou espantado com aquilo de, uau, um ser de outro mundo. Mas aquilo durou pouco tempo, depois eles iam, conversavam, entendiam que eu não era um ser de outro mundo. E que sim, eu também era um ser de outro mundo. No sentido de que eu não precisava comprometer os meus princípios e valores para ser aceito na sala de aula. Como exercer uma cosmovisão bíblica, quer dizer, interpretar a vida através da palavra de Deus, é compreender o mundo a partir dos preceitos bíblicos. É perguntar, Jesus, o que o Senhor faria nos meus passos? Qual era a sua atitude em respeito a isso, em respeito àquilo? Existe uma multidão de pessoas sentadas, esperando para que a gente estenda a mão e faça o convite para que elas entram e participam de um banquete com a gente. Muitas pessoas passaram por aquele homem várias e várias vezes. Nós estamos dentro de um ambiente seguro e confortável, no sentido de que, agora falando da estrutura, quando eu voltei, a primeira vez eu voltei do campo missionário, eu servi na África nos 3 anos, depois eu voltei para casar, 2 anos, voltamos para casar e servi mais 3. E eu lembro que num retorno eu reencontrei um amigo meu, que era membro de uma igreja, e nós fazíamos muitos projetos juntos. E ele realmente, ele não estava mais na igreja, ele tinha assim abandonado os caminhos de Jesus. E ele virou para mim e falou assim, Edu, a igreja é uma instituição falida. Ele falou, é uma palavra muito forte. E eu virei para ele e falei, você tem razão. Ele, você concorda comigo? Então por que você está na igreja? Eu disse para ele, simples. Se a igreja é uma instituição falida, significa que eu falhei, eu fali, porque a igreja não são as paredes, a igreja é a nossa comunidade, é o que nós somos, né? Nós somos um ser vivo aqui dentro, a igreja por si só, o seu templo, ele é parado. Eu falei, então se a igreja é uma instituição falida, significa que eu como igreja fali e errei. E eu tenho uma notícia, você também. Ele, mas não foi bem isso que eu quis dizer. Eu falei, sim, mas quem é a igreja? Nós somos a igreja. Nós estamos aqui para convidar essas pessoas para ter um encontro com Jesus. Os que estão de fora estão doentes e precisam de uma mão para entrar. Precisam de um convite. Precisam que a gente fite os olhos dele, assim como Pedro e João. A Bíblia é clara em dizer, olha, eles fitando, né, olhando, não só simplesmente passando. Eu costumo dizer que a gente tem o hábito de se confundir, que o contrário do amor é o ódio. E o contrário do amor não é o ódio. O contrário do amor é a indiferença. É quando a gente se torna indiferente com aquela situação de, eu estou bem, tudo bem. Problema do outro que não esteja. Esse não é um coração que Jesus pede para nós como igreja. Ele pede para nós um coração de compaixão, de misericórdia e de empatia. Então, a gente não pode estar aqui dentro nos alegrando sem nos importar com aqueles que estão de fora sofrendo. Às vezes, precisando de um estender as mãos para poder entrar, de uma ajuda. Devemos convidá-los a entrar. Podemos passar por eles e não nos importar, ou podemos tomar uma atitude. E quando Pedro e João agarrou na mão daquele homem, arrastou ele para cima, que ele entrou naquele templo, né? A Bíblia diz que ele entrou
louvando e adorando a Deus, cantando, né? E todos que estavam na comunidade reconheceram que aquele homem era o mesmo que estavam sentados do lado de fora, eles ficaram espantados, no sentido de que, uau! Ou talvez fizeram a pergunta, puxa, eu nunca convidei ele para entrar. Ou então, puxa, eu nunca percebi que aquele homem estava sempre ali na porta. Ou então, não, eu sempre passei e ajudei de alguma forma. Mas eu nunca fitei nos olhos dele, estendi a minha mão e pedi para que ele entrasse. Uma atitude de estender a mão pode salvar muita gente que precisa se encontrar com Jesus. Qual é o nosso papel nesse reino? Quais são as minhas atitudes que revelam esse reino acolhedor de Jesus, um reino que convida, um reino que atrai, um reino aberto a receber, a perdoar e a mudar de vida, né? Porque a partir do momento que a gente entra, nós temos um encontro com Jesus e uma mudança de vida. Como eu tenho me comportado com aqueles que estão de fora? A festa é para todos. Então, que não seja normal um cenário como esse, onde a gente entra e deixa os de fora para fora. Agora, a não ser que ele não queira entrar, mas o que depender de mim para fazer o convite, eis-me aqui, Senhor. Que entre abraçado com ele, que entre o carregando, que de repente você leve-os nas costas, eu não sei, mas o que depender da gente, eu tenho certeza que essas pessoas vão entrar. E esse culto de oração, ele é nada mais do que, Senhor, faça aquilo que eu não posso fazer, convencer o pecador do seu pecado. Porque eu posso anunciar, eu posso falar, eu posso testemunhar, mas quem faz a transformação do Evangelho de Jesus dentro do coração daquela pessoa é o Espírito Santo de Deus. Não são as minhas forças, mas a minha atitude, sim. Essa Deus conta comigo. O poder da transformação é dele, mas a atitude de ir, de abraçar, de levantar e de trazer é minha. E Deus, Ele conta conosco nessa jornada, para que a gente possa chamar os que estão de fora para dentro. Essa foi a minha meditação essa semana, e foi uma confrontação, no sentido de que, Edu, e aí? Quais têm sido as suas atitudes? Será que os teus passos seriam os meus passos? Seria que a sua atitude seria a minha atitude? E aí, refletindo lá no fundo do meu coração, como dizia o salmista Davi, sonda-me, Senhor, e me conhece. Aí quando eu fecho meus olhos, eu falo, Senhor, sonda. Qual atitude não condiz com a tua? Meus irmãos, aí vem umas lembranças. Edu, lembra isso? Lembro. Foi errado. Senhor, perdão, errei. Edu, lembra aquela atitude? Lembro. Por que você agiu daquele jeito? Ai, Senhor, me ajuda, né? O bom é que com ele, as esperanças se renovam dia após dia. E o evangelho de conversão é aquele que se converte todos os dias, né? Então, todos os dias a gente tem que voltar lá. Senhor, e aí? Como é que está a minha vida contigo, né? Como é que está o meu caminhar? O meu relacionamento com o Senhor está falido? Se está, peraí, vamos conversar, Senhor. Eu quero a restauração. Eu trabalho com comunicação. E desde o princípio, o Satanás é especialista em romper a comunicação. Desde o início, através do pecado com Adão e Eva, ele rompeu a comunicação, ele rompe a comunicação. Porque sem comunicação com o Pai, a gente fica perdido, sem sinal, sem direção. Por isso que Satanás vai nos impedir, ou vai fazer tudo que a gente perca a nossa comunicação com Deus. E a comunicação vem através da palavra de Deus e através da oração. Se a gente perder isso, irmãos, nós estamos perdidos. Que Deus nos ajude na nossa caminhada e continue conduzindo as nossas vidas. Obrigado, irmã. Deus abençoe.